reproduzir um vídeo em que o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, que a partir de terça-feira vai ser o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, fez declarações, a meu ver, inapropriadas, né? Vamos reproduzi-las e em seguida eu faço a pergunta ao senhor. Senhoras e senhores, em breve iniciaremos a nossa gestão e há robusto conjunto de desafios que encontraremos. Segurança cibernética, por exemplo, é um item essencial. Há riscos de ataques de diversas formas e origens. Tem sido dito e publicado, por exemplo, que a Rússia é um exemplo dessas procedências. O alerta quanto a isso é máximo e vem num crescendo. A guerra contra a segurança no ciberespaço da Justiça Eleitoral foi declarada faz algum tempo. Deixemos dito de modo a não parar dúvida. Violar a estrutura de segurança do Tribunal Superior Eleitoral abre uma porta para a ruína da democracia. Aqueles que patrocinam esse caos sabem o que estão fazendo para solapar o Estado de Direito. Presidente, eu estranhei essas declarações, sobretudo por dois motivos. Ao lado do ministro Fachin estão dois ministros que garantem que a urna eleitoral é inviolável. Nada, né? Ela não pode ser invadida por hacker nenhum. Agora, com o presidente, é o segundo motivo de estranheza, com o presidente da República, que é o chefe do Estado brasileiro, em visita oficial à Rússia, ele insinua que pode vir um ataque da Rússia. Então as urnas não são invioláveis e a Rússia representa o perigo. Pergunto ao senhor, como é que o senhor recebeu essa declaração? Augusto, eu estou em Moscou, ainda em solo russo. Uma crítica de, na verdade, três autoridades que integram o Supremo Tribunal Federal e, por coincidência, também integram o Tribunal Superior Eleitoral. É triste e é constrangedor para mim receber acusação de como que a Rússia se comportasse como um país terrorista digital. Eles têm certeza, né? O Fachin, o Barroso e também ali o senhor Alexandre de Moraes, que eu estou na Rússia. Isso é lamentável, esse tipo de declaração. Confesso, se não visse as imagens, fosse uma matéria escrita apenas, eu ia falar que era um fake news. Agora, como você bem disse, se as urnas são invioláveis, se todo o processo eleitoral é garantido, por que temer possíveis hackers? E dizer que hack existe em praticamente todos os países do mundo. Até em Cuba tem hackers. A inteligência cubana trabalha em cima disso. Venezuela também tem. Posso citar aqui, acredito que não exista país que não tenha um hacker. E tem muito hacker que não se intitulam desse ou daquele país. Cuidam dos seus negócios escusos com quem lhe pagar mais. Agora, realmente, o próprio ministro Fachin acaba de comprovar, no meu entender, que ele não tem confiança no sistema eleitoral. Eu não sei o que está passando na cabeça deles. Eles nos convidaram, no final do ano passado, quero dizer, Forças Armadas, eu sou chefe supremo das Forças Armadas, a participar do processo eleitoral do corrente ano. Nós aceitamos, tá? As Forças Armadas questionaram o Tribunal Superior Eleitoral sobre possíveis vulnerabilidades. Foram uns 40 itens batendo nessa tecla, pedindo informações, algumas técnicas, outros pedindo manuais, pedindo procedimentos. Nos responderam, né, a questão de 3 dias aproximadamente. São centenas de páginas. E o pessoal das Forças Armadas, os militares das Forças Armadas, que pertencem ali à área da guerra cibernética, estão analisando esses documentos. Obviamente, ou nós vamos concordar,
ou discordar total ou parcialmente, de forma técnica também. Eu não sei por que o desespero com esse ataque, né, gratuito a um país no qual o chefe de Estado brasileiro está presente, como se aqui fosse um país que viesse a participar de forma criminosa numas eleições no Brasil. Se o sistema eleitoral é inviolável, por que essa preocupação? Acabar de comprovar que existe a possibilidade de ser violável. Outra coisa, é um assunto que nós queremos discutir nos autos, entre aspas, né? Mas deixo bem claro, eu não divulguei, juntamente com o deputado Felipe Barros, lá do Paraná, nenhum inquérito sigiloso. O próprio encarregado do inquérito, o delegado encarregado do inquérito, prestou depoimento à Polícia Federal nesse inquérito dos vazamentos, que está aí, que foi aberto por decisão do ministro Alexandre de Moraes, e ele diz que quando entregou oficialmente com recibo para o Felipe Barros, e eu divulguei, até aquele momento o inquérito não tinha qualquer grau de sigilo, passou a ser sigiloso alguns dias depois da nossa divulgação. A mesma coisa a Corregedoria da Polícia Federal, falou que não tinha nada de sigiloso ali, passou a ser sigiloso depois da nossa divulgação. E aquela pergunta, o que eu falei na segunda live minha, tudo estava dentro do inquérito, como uma das questões mais importantes. Quando, depois de vários meses frequentando esse grupo de hackers, os computadores do TSE, passeando pela alma do TSE, depois das eleições, como eu ganhei, eu não quero divagar agora, o que está escrito nesse documento, né? Quando acabou as eleições, houve uma denúncia de um hacker de possível manipulação de dados, onde a então presidente Rosa Weber do TSE imediatamente mandou abrir um inquérito. E o que interessa de mais importante no inquérito? Quando o delegado encarregado do inquérito pede os logs para o Tribunal Superior Eleitoral, e eles demoram 3 meses praticamente, e responde que os logs foram apagados de forma inadvertida por uma empresa terceirizada que foi encarregada de apurar os votos. Não quero falar nada além disso. Paro por aqui, não vou tecer qualquer comentário a mais, porque eu estou aguardando no momento, como todo o Brasil está aguardando aí, o que as Forças Armadas dirão sobre a documentação que recebeu do TSE. Se procede, se o TSE tem razão, pode ser que o TSE tenha razão, ou se não tem razão, e por quê? E os próximos passos será dado pelas nossas Forças Armadas. Agora, é lamentável essa declaração do ministro Fachin nesse sentido. Deixo claro, na última segunda-feira, o ministro Fachin, juntamente com o ministro Barroso, foram ao meu gabinete, pediram audiência, nós concedemos, foram em meu gabinete, por coincidência, estavam lá o ministro da Defesa, os comandantes de força, o chefe de Estado-Maior Conjunto, e nos cumprimentamos, e apenas o ministro Fachin falou naquele momento. Eu me dirigi a palavra 2 vezes ao ministro Alexandre, ele não respondeu, e quando saíram dali, eles foram ao Senado com o presidente Rodrigo Pacheco, e ali decidiram, inclusive, que a CPI das fake news, que está à frente da mesma o senador Ângelo Coronel, deveria voltar a funcionar. E, por coincidência, tudo que eu estou falando aqui, vocês podem rapidamente ser certificado da sua veracidade. Por coincidência, temos um vídeo de poucos meses ou algumas semanas do senador Ângelo Coronel, deputado Ângelo Coronel, que é senador, né? Senador, presidente. Senador Ângelo Coronel, que esteve aqui onde eu estou no momento, na Rússia, falando que veio aqui aprender a tratar com fake news, a tratar com mentiras. Olha, gente, nesse momento me encontro em Moscou, na Rússia. Aqui dentro do Kremlin, está aqui ao fundo aqui o palácio do presidente Putin, que administra esse grande país
país, a cidade tem 11 milhões de habitantes. O que é que eu vim fazer aqui? Eu, como presidente da CPMI, da Fake News, preciso absorver mais conhecimentos. Irei fazer intercâmbio aqui com parlamentares que também estão investigando este mal que assola o mundo e também conversar com a parte de técnicos. Porque o meu intento é o quê? É levar para o Brasil conhecimento para combater este mal que dilacera as famílias brasileiras com mentiras plantadas e que faz com que a gente perca a liberdade. Então é isso que eu vim fazer aqui na Rússia. Valeu? Vem com a gente e darei notícias. Nós tivemos uma viagem semana passada à Rússia e à Hungria. Eu tive o privilégio e a honra de integrar essa comitiva. Porém, na viagem, fomos surpreendidos por notícias vindas do Brasil que uma alta autoridade de uma instituição de Estado afirmou de maneira leviana, por que não dizer, de certa forma, irresponsável, talvez sem ter a consciência do que ele estava dizendo, que nós estávamos na Rússia, liderados pelo presidente, para levantar processos, alguma artimanha, para os russos nos ensinarem e no retorno nós usarmos no Brasil. Isto, o termo correto, presidente, para quem lhe conhece, um democrata, é inaceitável. Mais tarde, na mesma semana, por coincidência, nós tivemos a passagem de cargo de um órgão do Estado brasileiro. Nós estávamos ainda na Rússia. E essa autoridade, a gente prevê que tem uma conduta serena, pacificadora, utilizou do seu discurso de mais de 45 minutos, para de uma forma insidiosa, uma forma meio camuflada, para atacar o senhor, presidente. Atacar sem a consistência e com objetivos inconfessáveis. E eu, como seu ministro, presidente, o senhor não sabia que eu ia falar isso hoje, mas eu me senti na obrigação que alguém tinha que falar a verdade. Que isso não aconteceu. Que o senhor é um democrata, uma pessoa que respeita a nossa Constituição. E concluo, me dou o direito, quando autoridades investidas de um poder desse começam a falar, a se expressar com esse tipo de pronunciamento, me dá o direito de levantar dúvidas com relação à isenção e imparcialidade em futuros processos. É necessário que aqueles que não concordam, não gostam do presidente, entendam de uma vez por todas. Ele foi eleito democraticamente com mais de 57 milhões de votos. Segundo o Edson Fachin, alguns hackers russos estão tentando invadir o sistema eleitoral brasileiro. Isso também coloca a nossa dúvida em relação à segurança das urnas, que o Barroso está aí desde o final do ano passado, tentando colocar na nossa cabeça que elas existem, que elas são seguras, mesmo o Exército tendo apontado 172 falhas. Como você vê isso? A gente realmente está sob ataque de hackers russos para a manipulação das eleições? Qual seria o interesse da Rússia nisso? Olha, Camila, é tanto absurdo que eu não sei nem por onde eu poderia começar a priorizar, né, a hierarquizar a informação, que é muita irresponsabilidade. Primeiro, que é um membro do judiciário, de uma alta corte, ele jamais deve se pronunciar. Ele deve ficar quieto, caladinho, se pronunciar nos autos. É o que um juiz de uma corte superior de qualquer país minimamente desenvolvido faz. Qualquer civilização, os juízes não ficam dando pitaco em entrevista, em rede social, ficam fazendo discurso com acusações contra uma nação estrangeira. Passou da irresponsabilidade. Isso foi molecagem do ministro Fachin. Né? Isso não se faz no momento em que o presidente do seu país, o presidente da República, que é de outro poder, está visitando uma nação estrangeira, você faz uma acusação sem documentação nenhuma. São alegações.
Da mesma forma que existe o gabinete do ódio, existem esses hackers russos. Não existe prova, não existe materialidade, não existe pessoa, não existe grupo, não existe imagem, não existe gravação, absolutamente nada. Ele simplesmente vem e diz isso de um tribunal que, eu insisto, não deveria existir. Ninguém está falando de fechamento do TSE, e sim da extinção. Ele não deveria existir, como ele não existe em nenhum país. Isso seria legal, né? Você tem comissões eleitorais em outros países, mas você não tem tribunais eleitorais. Se foi criado um tribunal exclusivamente no Brasil, é porque já existia interesse no que ele deveria fazer no futuro. Então entendam isso bem claramente. Ninguém quer fechar a justiça brasileira. Não. Querem que eles trabalhem de acordo com a Constituição brasileira. E que, se não trabalharem, que saiam, né? Ninguém quer fechar tribunal nenhum. Então, que isso esteja bastante claro. Foi extremamente irresponsável, deselegante, não correspondeu ao mínimo da diplomacia brasileira e é extremamente perigoso, porque é um ano de eleição. Como é que você faz uma acusação leviana, você sendo, ao mesmo tempo, ministro do Tribunal, do Supremo Tribunal Brasileiro, do STF, e prestes a assumir a presidência do Tribunal Eleitoral? Você não pode dar uma declaração como essa, você tem que agir, atuar, trabalhar, e se houver, sim, alguma suspeita com fatos que levam a essa suspeita, aí você pede para investigar. E você cumpre com o seu papel. Essas declarações atrapalham muito. Quer ver, senhor Fachin, uma forma de você combater fraude na eleição? Voto impresso auditável. Simples. Acaba com qualquer problema. Não vai ter hacker, vai ter voto impresso auditável, as pessoas contam e aí estamos tranquilos, não é? Mas a gente sabe como a banda toca aqui, Camila. Então é extremamente complicado. Nós estamos num ano eleitoral e isso faz parte de talvez algum plano que nós vamos descobrir no futuro. Espero que os ministros do TSE não se manifestem mais. Trabalhem, porque eles são muito bem pagos para isso.